Nós vamos dar início, então, a essa mesa com o tema privação de liberdade, porque sim, porque não, sacrifício, castigo ou necessidade de punição. Existe função na privação de liberdade? Nós temos assistido, nos últimos anos, a uma vasta gama de problemas, verdadeira e progressiva deterioração de um sistema que nunca foi perfeito, sobretudo pelo fato de que a sociedade moderna optou pela privação da liberdade como meio mais eficaz de punição. Ao tomar a decisão de colocar seres humanos em situação de confinamento, resolvemos de maneira falsamente eficiente e rápida questões que deveriam ser enfrentadas pela sociedade moderna. Criamos as prisões, os manicômios, as FEBEMs, os asilos e outros afins. Assim vivemos a doce ilusão da ordem e do bem-estar social. No entanto, precisamos discutir, refletir sobre o fato de que, ao erguermos as grades para nossa proteção, somos nós mesmos que nos aprisionamos numa cadeia de conflitos a serem enfrentados. Atualmente, existem cerca de 230 mil detentos no Brasil, dos quais mais de 50% têm menos de 30 anos. 95% são do sexo masculino e pobres. 67% não completaram o primeiro grau. 12% são analfabetos. O sistema prisional de Minas Gerais, penitenciárias, demais unidades prisionais, cadeias públicas, unidades de adolescentes em conflitos com a lei, tem uma população prisional estimada em 21.976 pessoas, sendo 783 do sexo feminino e 21.193 do sexo masculino. Isso, segundo pesquisas, um sentenciado fica, em média, 14 anos no sistema penitenciário de Minas Gerais, sem ter direito aos benefícios da lei. Esses são dados que nós colhemos do Plano Operativo Estadual de Atenção à Saúde da População Prisional em dezembro de 2003. É imprescindível que nós, profissionais da área social, educacional, saúde, do Poder Judiciário, familiares de detentos, militantes dos direitos humanos, tenhamos uma constante interlocução com o Estado, ente fundamental da nossa organização política e dos nossos valores, sustentado pelo trabalho da sociedade, que nós possamos, então, buscar novos paradigmas para enfrentar as infringências às normas e leis, sem provocar mortificações subjetivas dos seres humanos, que, por terem se desviado das normas ou infringido as leis, vão perdendo a sua dimensão humana. Muitas vezes, essa perda é derivada da violência, dos abusos, dos desmandos, do abandono e ao submetimento a quem tudo pode. Nós, psicólogos, profissionais da saúde, operadores dos direitos humanos, entendemos que a efetivação de uma maior promoção dos direitos dos homens está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana, sendo que os debates e diálogos, como estes que hoje travamos aqui, potencializam ações que pretendam garantir os direitos de cidadania, balizados pelo difícil conceito de justiça. Aí nós vamos fazer uma questão para a mesa. Seria muito ousado, da nossa parte, começarmos a nos indagar sobre quais poderiam ser as formas legítimas
de responsabilização da sociedade civil, do poder constituído e do cidadão sujeito de direitos e deveres? Passo a palavra, então, à desembargadora doutora Jane Silva, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós gostaríamos, inicialmente, de saudar a mesa, e o faço na pessoa da presidente desta mesa. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer da nossa alegria de participarmos de um evento como esse. Eu sempre entendi que o crime não é um problema do Poder Judiciário, nem da polícia, nem de determinado segmento da sociedade. O crime é um problema social e, como tal, precisa ser resolvido pela sociedade em que ele ocorre. Estamos discutindo hoje aqui a questão da pena de prisão. Eu devo dizer para os senhores que a pena de prisão foi considerada, numa certa época da humanidade, como uma evolução da punição. Discutiu-se muito Beccaria e outros que muitos dos senhores aqui já estudaram, sobre as penas como castigos corporais, degredos, exílios. Então, num determinado momento, pensou-se que a pena de prisão poderia ser salutar. Por quê? Porque os monges, eles ficavam recolhidos às celas para melhor refletir e saírem de lá mais santificados. Pessoas que poderiam fazer isso com os homens. Porque, até então, as pessoas ficavam nas prisões enquanto aguardavam pena de morte, degredo, exílio, castigos corporais. Depois, a pena de prisão passou a ser consagrada pela sociedade como uma forma de punição. Eu sou considerada uma juíza de vanguarda, tenho orgulho de sê-lo, porque eu estou num país onde existe uma carta que regula todos os direitos. E lá, se nós abrirmos os primeiros artigos da Constituição Federal, nós vamos ver que um dos fundamentos da nossa Constituição é a dignidade humana. A República Federativa do Brasil tem como fundamento o respeito à dignidade humana. Se nós temos como fundamento o respeito à dignidade humana, aquilo que os senhores viram aqui, e devo acentuar que aquele vídeo mostra uma prisão ótima, uma prisão seletiva, onde poucos conseguem ir. Não são aquelas prisões onde cabe 10 e dormem 80, alguns pendurados nas grades, outros no chão, sem sanitários, sem nada, defecando, como ele mesmo disse, das próprias marmitex. Que república federativa é essa fundada no respeito à dignidade humana? E saibam mais os senhores, não foi a Constituição Federal que deu dignidade aos homens, não. Os homens têm dignidade porque são homens. Eles são homens. Recentemente, participei de um congresso da APAC, em Itaúna, e estava lá o Dom Serafim. Ouvi do Dom Serafim uma das expressões mais bonitas já ouvidas na minha vida em qualquer congresso. Ele disse que, assim como os homens herdam de seus ascendentes o DNA, nós herdamos de Deus também o DNA, porque nós somos criaturas criadas à sua semelhança espiritual. Então, trazemos gravado na nossa alma o DNA de Deus. Mas esses homens que os senhores viram, eles não são tratados como homens. Eu costumava dizer para os meus alunos, narrar um fato que eu acho muito importante para a gente analisar a questão das prisões. Meu pai era um funcionário público que tinha como divertimento nas horas vagas criar galinhas de raça. Nós não as comíamos, não tínhamos coragem nem de comer os ovos, as crianças davam tudo para os vizinhos. Mas ele inventou primeiro uma chocadeira e depois uma estufa onde os pintinhos eram criados. E a gente ficava empolgada com aquilo, tinha vários tipos de galinha. Então, eu disse, o senhor podia pôr muito mais galinha aí, o senhor põe pouca galinha. Ele falou, se eu colocar muita galinha dentro de um mesmo local, elas vão ficar infelizes, não vão pôr ovos e vão morrer. Quer dizer, esse é o tratamento que nós, homens, damos aos nossos animais. Eu, às vezes, vejo cachorros de madame na rua, enfeitados, com guarda-roupa, vão todos os sábados tomar banho no salão, são cuidados, e esses aí são realmente tratados como muito pior do que animais. Isso por quê? Eu vou explicar para os senhores entenderem o que acontece no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Em matéria de punição, em matéria de direito penal, nós podemos dizer que nós temos 3 tipos de escolas. Nós temos aqueles que defendem a abolição de qualquer punição. Eles acham que a pena de prisão não recupera ninguém, ao contrário, degrada, e nós estamos vendo que realmente a pena de prisão degrada. Eu acho uma hipocrisia quando a gente condena, colocar lá e dizer assim, estou mandando para a cadeia para recuperar. Uma vez, no início da minha carreira, empolgada por atuar rapidamente, eu gostava de dar as minhas sentenças em audiência. Dando uma sentença numa audiência, eu condenei um homem a 18 anos de prisão. Depois que eu acabei de condená-lo, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, no fundo da sala, do salão do júri, onde funcionava a sala de audiências da vara criminal, uma mulher começou a gritar comigo, você é uma louca, você é uma monstra, você colocou na cadeia o meu marido. E aí, num coro, os filhos gritavam, você colocou na cadeia o meu pai. Então, um juiz mais antigo, mais experiente, falou comigo, não tome nenhuma providência, não mande prendê-los, eles estão desabafando, eles veem naquele homem o pai e o marido, e você está vendo a pessoa do criminoso. E aquilo me influenciou profundamente, foi no primeiro ano em que eu estava exercendo a minha função de juíza com 20 e poucos anos. Dali para frente, eu procurei ver na pessoa do criminoso a mesma coisa que aquela mulher estava vendo, que os filhos estavam vendo. Um homem que tinha dentro dele, eu vejo hoje, o DNA de Deus e poderia, a qualquer momento, recuperá-lo. Mas o que acontece? Os abolicionistas, eles dizem que a prisão não recupera, que a punição não recupera, realmente não recupera. Mas eu pergunto aos senhores, colocar o quê no lugar da prisão? Tem certos momentos que nós não temos outro instrumento, isso é reconhecido no mundo inteiro, que a prisão não recupera, que a pena de prisão ela está inteiramente falida. Mas colocar o quê no lugar da prisão? Então, tem outra corrente, que é a corrente que eu me filio, que são os chamados garantistas, que nós entendemos que, na verdade, o direito penal, a punição só deve atuar, principalmente a pena privativa de liberdade, que eu considero a última ratio, quando todas as outras formas de punição ou de recuperação do ser humano, eu prefiro falar medidas recuperatórias do que punição, elas falham. Em 1990, lá no Reino Unido, em Inglaterra, Irlanda e Escócia, eles se reuniram exatamente para estudar a questão da pena de prisão. E sabe qual a conclusão que eles chegaram? Quais os enunciados que foram tirados? Que uma pessoa só deveria ser recolhida a uma prisão depois de pesado o que ela fez e o que a sociedade, na realidade, tinha feito com aquela pessoa que a tinha levado àquele estado, e pesado o que era melhor, deixar aquela pessoa na prisão ou a própria sociedade ter de resgatar a sua dívida para junto daquela pessoa. Então, a pena de prisão, naquele momento, foi consagrada lá como a última ratio. Mas lá nos Estados Unidos, que, como foi dito, é um país muito rico, eles têm dinheiro à vontade para construir cadeias, não é igual aqui no Brasil, que se nós formos construir a quantidade de cadeias que nós precisamos para colocar as pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, o Estado não vai fazer outra coisa a não ser construir cadeias. E nós estaremos construindo monstros. Porque a gente joga lá um menino de 18 anos, que dividiu um cigarrinho de maconha com o outro. Dar gratuitamente é a mesma coisa do que traficar, pelo menos na lei. Nós colocamos esse menino 3 anos lá. No final de 3 anos, ele não é só um elemento que partilha o seu cigarrinho de maconha. Ele já se formou na Universidade do Crime. Tá? Ele sabe matar, ele comete latrocínios, ele foi estuprado, também aprende a estuprar, ele foi estuprado, porque quando ele chega lá na cadeia, a primeira coisa que acontece é ele ser estuprado. Eles já dizem lá, carne nova. Carne nova. Os senhores não têm ideia do que é uma cadeia. A cadeia é uma coisa horrorosa. E o que estão lá dentro são pessoas, são seres humanos. Ser humano tem dignidade humana. E este é o fundamento da República do Brasil. Porque, na verdade, senhores, os senhores não podem deixar-se influenciar pelos jornais. Os jornais precisam ser vendidos.
Então, o que eles dizem? Eu vejo homens de grande cultura, jornalistas de grande cultura, um dia desse mesmo eu li um artigo numa revista aqui em Belo Horizonte, que ele tinha solução para a criminalidade e para a violência. E a solução, segundo a ele, se resumia em 2 palavras: pão e pau. Pão para os pobres, uma revista lida por grande parte da sociedade, uma revista editada aqui. Pão para os pobres e pau para aqueles que cometessem crime, para os violentos. Só que ele esqueceu que a maioria das pessoas que, na verdade, ele dizia estar merecendo pau, eram pessoas às quais a sociedade não tinha dado pão. Eu trabalho numa favela que foi citada aqui, a barragem de Santa Lúcia. O Tribunal de Justiça tem alguns projetos que eu julgo interessantíssimos. E, dentro das nossas limitações, nós temos tentado humanizar as penas. E, dentre esses projetos, tem um que chama Juizados Informais de Conciliação. Nós vamos para as favelas para tentar substituir ali a cultura do litígio pela cultura da conciliação. E, recentemente, a TV Globo lá fez uma reportagem, e em 2 anos de juizado de conciliação, nós somos 9 pessoas trabalhando lá, nós reduzimos em quase 50% a alta criminalidade. Ali, conciliando aquelas pessoas, um trabalho social. Não é o juiz, nós temos lá juiz, médico, psicólogo, advogado, dona de casa, não é nessa qualidade que nós estamos lá. Nós estamos na qualidade de pessoas que reconhecem que todos que estão ali têm dignidade humana e que nós podemos ajudá-los a resgatar essa dignidade humana. Mas os Estados Unidos, que é rico, o que ele fez? Ele criou lá uma teoria chamada Movimento da Lei e da Ordem. E esse movimento da Lei e da Ordem foi criado principalmente nos Estados Unidos, mas para prevalecer na América Latina. E o que esse movimento diz? Ele diz assim: vocês todos aqui são bonzinhos, são ótimos. Então, vocês precisam ter uma boa vida. Vocês não podem ser assaltados, os filhos não podem ser estuprados, vocês não podem ser alvo de violência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos julgar lá na cadeia todos aqueles que, de algum modo, nos afetam. Então, eles vão ficar lá na cadeia. E nós, bonzinhos, vamos ficar aqui na sociedade. E é como se disse aqui, o que está longe de nós, nós nem vemos. Na realidade, nós nem queremos ver. Essa é a grande verdade. Está longe de nós, enquanto está lá na senzala, que a Casa Grande não está sendo atacada, nós podemos continuar vivendo a nossa vida normalmente. Então, esse movimento da Lei e da Ordem, ele está infiltrado na nossa sociedade, principalmente na cabeça dos nossos legisladores. Em 1990, quando se discutia na Inglaterra que a prisão deveria ser a última ratio, quando tudo tivesse falhado, aqui no Brasil, porque uma pessoa muito importante havia sido assaltada, aliás, no Brasil, todas as leis têm sido feitas casuisticamente. Eu não sou aqui contra a dona Glória Pérez, quando ela quis realmente de algum modo, tentar recuperar, pelo menos, a imagem da filha, ou evitar que aquilo acontecesse. Mas uma lei não pode ser feita para atender um determinado caso. Então, o que aconteceu? Criamos a chamada Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei diz o seguinte: eu coloco uma pessoa lá na cadeia e ela é obrigada a ficar lá o tempo inteirinho. Só depois que ela tiver cumprido 2/3 da pena, eu não sei nada sobre ela. Não sei se ela se recuperou, se ela adquiriu novos valores, nem nada, porque ela esteve no regime integralmente fechado. Aí, o que eu faço? Eu abro a porta da cadeia e deixo essa pessoa voltar para a sociedade. Então, o que essa pessoa aprendeu lá? Nada. Ela entrou no pré-primário do crime e saiu com PhD. Por quê? Porque aqui no Brasil nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. E ninguém pode cumprir mais de 30 anos consecutivos de pena privativa de liberdade. Então, essa pessoa, que antes de entrar para a cadeia, ela esperava alguma coisa da família que nada pôde fazer para ela. Depois, ela esperava do Estado. O Estado nada fez para ela. Porque, se nós abrirmos a nossa Constituição, nós vamos ver lá que maravilha. Qualquer pessoa de um outro país, nós estamos na escola judicial com alunos de Angola, eles ficaram deslumbrados com a nossa Constituição. Lá diz
que o cidadão tem direito à saúde, à educação, a emprego, à moradia, a preservar a sua imagem, a preservar a sua intimidade e tantas outras coisas. E ao menor deslize que ele comete, este Estado perverso, porque o Estado é perverso, o Estado foi criado para que nós, homens, para nos fazer felizes. E, na realidade, ele não nos faz felizes. Direito penal não existe para massacrar preso, não. Direito penal, na realidade, existe para preservar o direito dos cidadãos ante uma grave lesão. E, principalmente, para proteger do Estado aquele que está sendo processado. Então, eu me coloco entre aquelas pessoas garantistas. A punição ela é necessária. Eu não sou abolicionista. Eu entendo que há necessidade de quem comete um erro de ser punido. Mas eu entendo que a prisão deve ser a última rácio. Saibam os senhores que as chamadas penas alternativas, tão atacadas pela imprensa, elas são de grande eficácia. Pessoas que são condenadas a penas alternativas, que prestam serviços em entidades, a maioria delas se recupera. E existem crimes que nós não precisaríamos mandar ninguém para a cadeia. Por exemplo, furto sem violência à pessoa. Eu posso dispor do meu patrimônio e até nem querer que aquela pessoa seja processada. Muitas outras coisas poderiam ser resolvidas de uma outra maneira. O direito penal deveria ser a última razão. Mas eu acredito que o sistema penitenciário ainda tem jeito. Em primeiro lugar, nós temos de acabar com essa hedionda lei dos crimes hediondos. Eu venho lutando contra isso desde que essa lei saiu, em todos os votos que eu dou. Sou conhecida no Brasil inteirinho por lutar contra essa lei dos crimes hediondos. No fim do ano passado, o desembargador Lúcio Urbano falou comigo: Jane, você faria um artigo para que eu entregasse ao ministro da Justiça? Então, eu, em 2 horas, sentei no meu computador e fiz um artigo e mandei para o ministro da Justiça. Não sei se o desembargador Lúcio Urbano entregou ou se ele leu. Mas eu agora estou com esperança que ele tenha lido, porque ele tem dado entrevistas nos jornais e tem dito que, na verdade, essa lei dos crimes hediondos nada mais fez do que aumentar a criminalidade no Brasil. Da década de 90, a criminalidade no Brasil multiplicou, de 90 até agora, numa proporção tão grande que os senhores não têm noção. Se nós abrirmos o nosso Código Penal, no artigo 59, nós vamos ver que lá está dizendo assim, que o juiz, analisando antecedentes, personalidades, motivos, circunstâncias, consequências, as chamadas circunstâncias judiciais, ele fixará a pena para a prevenção do crime e para a reprovação do crime. Já vou acabar. Só que, na verdade, essa é a finalidade que se diz ter a pena no Brasil. Prevenir a criminalidade, a prevenção geral, quer dizer, eu punindo alguém, eu intimido todos os senhores. E também realiza, ao mesmo tempo, a prevenção especial, que é intimidar aquele criminoso. Só que pena não intimida ninguém. Todo mundo que comete um crime acha que está cometendo um crime perfeito, que nunca vai ser preso. E as outras pessoas da sociedade não estão nem aí, elas nem tomam conhecimento. Então, pena não previne nada. Agora, eu acredito que a obrigação da sociedade onde ocorre o crime é recuperar o criminoso. Essa deve ser a única função da pena, recuperar o criminoso. Porque se aquela pessoa falhou, a sociedade também falhou em relação àquelas pessoas. Então, a sociedade tem obrigação. Gostaria de dar algumas sugestões para melhorar o sistema penitenciário. Primeiro, municipalização do cumprimento da pena. A pessoa tem de cumprir a pena no local onde ela cumpriu o crime, porque ali ela está perto da sua família. Nós vamos dar a essa pessoa esperança. Eu li em algum lugar que a esperança é como 2 mãos de uma determinada pessoa. Uma mão nas mãos de Deus e outra mão aqui na terra. Então, quando nós damos esperança a essa pessoa de conquistar a liberdade, se ela se comportar bem lá na cadeia, se os direitos dela forem respeitados, porque preso só perde a liberdade. Ele continua com direito à dignidade, o respeito, ele deve ter uma excelente assistência jurídica, deve ser respeitado quanto à saúde, todos os direitos. Então, a primeira sugestão que eu gostaria de dar é a municipalização, ficar perto da sua família. E aquela sociedade que o ajudou a ficar alijado numa cadeia, também possa ajudar a dar uma assistência para ele sair dali.
Em segundo lugar, assistência jurídica. Os senhores viram aí, o preso tem de saber por que ele foi condenado, por que ele recebe uma determinada pena e por que ele continua ali naquela cadeia. E o que ele pode fazer para sair mais rapidamente daquela cadeia. Então, a assistência jurídica é indispensável. Minha terceira sugestão, acabar com o ócio nas penitenciárias. O ócio é a oficina do diabo. Nos locais onde todos os presos trabalham, não há revolta nas penitenciárias. Por quê? Porque eles preenchem a sua mente, adquirem novos valores e poderão sair na sociedade um dia. E saibam, senhores, primeiro eles perdem a esperança na família, depois perdem esperança no Estado, finalmente na sociedade e finalmente neles mesmos. Então, como eles nunca tiveram nada, nunca receberam nada, o dia que eles saem, eles vão tentar tomar de nós o que eles nunca conseguiram. Quero que vocês lembrem que crime é problema social. Tem de ser resolvido pela sociedade, principalmente pela sociedade onde o crime ocorreu. Oxalá esse simpósio, que eu acho de grande relevância, porque é uma parcela da sociedade, quer discutir e precisa saber também da sua responsabilidade frente à violência, sirva para alertar outras pessoas e para que a gente possa mudar essa imagem de que lugar de bonzinho é aqui fora e lugar de quem nos incomoda é lá dentro da cadeia. Que realmente os senhores possam, nesse simpósio, tirar ideias para contribuir, para acabar com a violência. E acabar com a violência é transformar os violentos em homens equilibrados e portadores de novos valores. Muito obrigada. Obrigada, doutora Jane. E eu passo a palavra agora para Maria Beatriz Sá Leitão, nossa colega, né, do CRP 5 e membro do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Acho que esse simpósio é de extrema relevância também. E é um prazer estar em Minas também. Queria só esclarecer que eu estou aqui representando o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E, na verdade, eu não faço parte não sou membro efetiva do Conselho Regional 05, lá do Rio. Eu sou colaboradora do Conselho, representando, então, o Conselho, junto ao Conselho da Comunidade, que fiscaliza o sistema prisional. Mas nós estamos em campanha, nós temos uma chapa que se chama Ética e Compromisso Social e estamos concorrendo para as próximas eleições do Conselho do Rio. Se vocês conhecerem algum amigo lá no Rio, colega, por favor, ajudem a nossa campanha. Queria também, antes de começar, passar para a nossa colega aqui um livro publicado pelo Grupo Tortura Nunca Mais, que se chama Clínica e Política, trouxe para os colegas, eu e Tânia Coker, que vai falar amanhã. É um livro que reflete um pouco da experiência do projeto clínico do Grupo Tortura Nunca Mais, que atende a pessoas afetadas pela violência. E, nesse livro, além de artigos da equipe, vários, nós também publicamos o Protocolo de Istambul, que é um manual de referência para a identificação da tortura. Ele também consta desse livro. Então, queria passar aqui as mãos da minha colega do CR4. E ainda trouxe jornais do Grupo Tortura Nunca Mais. Quem quiser, está aqui à disposição. É o boletim que nós publicamos lá no nosso grupo. Eu trouxe um pequeno texto aqui, só para levantar algumas ideias. Gostaria muito de poder depois conversar com vocês. Pediram-me, então, para falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a privação de liberdade. E a privação de liberdade remete-nos evidentemente, à própria noção de liberdade, antes de mais nada. Quer dizer, então, de qual liberdade nós falamos?
é preciso precisá-la, né? E sempre só podemos fazê-lo em um determinado contexto, sempre num contexto histórico, sempre num contexto datado. Hoje, nós falamos de um mundo globalizado e neoliberal, onde a palavra mercado toma conotação sacralizada. E é ele, mercado, que norteia todas as formas de controle social e opressão, embora as manifestações desse controle sejam diversas e, muitas vezes, o próprio mercado será substituído por outras formas de poder disseminadas no campo social. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do poder intelectual, onde estabelecem-se indesejáveis hierarquizações do saber, opacizando manifestações culturais as mais diversas, impondo determinados saberes, instituindo-se, então, donos da verdade. Não pretendo trazer aqui, só citar, a tão decantada noção de liberdade democrática, mas menciono, tão limitada, tão frágil, tão negada, embora muitas vezes invocada. Falemos, então, de um Estado democrático, mas não tropo, seria mais correto. Um ótimo analisador da democracia grega nos é sugerido por Félix Guattari. Naquela época, havia escravidão, apesar da grandiosidade e dos avanços da cultura grega. Da mesma forma, hoje existe fome, miséria, tortura, transgressão de direitos humanos, trabalho escravo, etc. É possível falar em liberdade democrática? No contexto mundial atual, as sociedades assistiram, estupefatas, e assistem à invasão militar do Iraque e às posteriores revelações anunciadas, como uma crônica do massacre anunciado, dos reais interesses econômicos e políticos dessa invasão, a ocupação violenta onde direitos humanos são violados cotidianamente. Nós temos assistido e convivido diariamente com a cota de sacrifício de um povo, submetido ao pagamento perverso da dívida externa, sob pena de ameaças globais subreptícias ou explícitas, de desestabilização, caso não faça o pagamento dessa dívida. Isso significa, como sabemos, privação de liberdade. Falta-nos o acesso ao direito básico de moradia e de alimentação, e de saúde, e de educação e de segurança. Falta-nos ainda muito mais direito à mobilidade, ao ir e vir, à expressão, à criação, à invenção, ao lazer, ao lúdico, à arte. Esses últimos direitos humanos são quase inacessíveis às classes pobres e limitadas nas médias e altas. O empobrecimento da vida cotidiana se faz assim, demolidor, naturalizado. Vamos acostumando a redes invisíveis, por vezes produtoras de uma subjetividade, cujos efeitos são o imobilismo e a reprodução. Alguns dirão que a liberdade de expressão no Brasil de hoje, sem dúvida, há grandes diferenças no que diz respeito a um estado de exceção, como foi a época da ditadura militar, a qual nos deixou pesadíssima herança. E, a partir dessa época e seus efeitos históricos, que gostaríamos de nos deter por um momento. Na época da ditadura, sabemos que o poder absolutizou-se, instituindo-se uma nova relação Estado-cidadão, onde o Estado, exercia o poder acima e além de várias leis, então suspensas. É quando, a nosso ver, se exacerba uma separação Estado-cidadão, aquele caracterizando-se como quem manda e os cidadãos sendo colocados no lugar de quem obedece. As instituições tornaram-se inquestionáveis. Passada a ditadura, vem a lei de anistia, a mais atrasada para alguns da América Latina ditatorial. Referimos-nos aos países que viveram ditaduras.
Faz-se, então, um acordo político onde a impunidade é regra, nada de esclarecimentos sobre atrocidades cometidas, nenhuma punição. Esse silenciamento deixa efeitos desastrosos, que hoje compreendem transformações sérias, inclusive no campo ético. Ao descrédito nas instituições, soma-se uma aceitação das práticas dessas instituições. Instituições muitas vezes corruptas, onde há abuso de autoridade, onde há a presença do autoritarismo. Como diz o Renato Ribeiro, afirma-se a convicção de que a política não é feita por nós, mas produzida por outros. Tanto o descrédito quanto a aceitação leva-nos ao que chamamos banalização, vulgarização e, principalmente, naturalização de certas práticas. Isso não seria uma privação de liberdade? Uma produção de subjetividade que reflete a paralisia social, a aceitação de autoritarismo e a reprodução de práticas pautadas pela perda da noção de coletividade e de solidariedade. Hoje, encontramos-nos diante de diversas formas de privação de liberdade, manifestas em práticas cotidianas e nas instituições, o que fere os direitos humanos. No sistema penitenciário, podemos falar da privação de liberdade no sentido restrito, de encarceramento, e privação de liberdade no sentido da privação de direitos. Quanto àquele, o encarceramento, vale lembrar o poeta Manuel de Barros, contundente, quando diz em Visita arranjos para Subiu. Diz o Barros, na cela de Pedro Norato, 23 anos de reclusão, a morte cesteava de pernas abertas. Dentre grades se alga ele, sem amor é que encontramos com Deus, me diz. O mundo não é perfeito como um cavalo, me diz. Vetrinos de água nos relógios e para moscas bate continência. Eu volto de sarjeta para casa. Não é pena suave a pena de prisão. Não, se alguém pensa isso, seja qual for o tempo de encarceramento. Mas a questão é muito mais grave. Trata-se da privação da liberdade, ao mesmo tempo que se priva um ser humano da dignidade, o que nos remete à noção de privação de liberdade enquanto privação de direitos. Mortes naturais, torturas naturais, constituem o cotidiano de nossas prisões. Naturais porque negadas através de uma cumplicidade perversa que atinge quase toda a sociedade. Os malditos, os chamados malditos, aliás, os pobres, já que assistimos a um processo cada vez mais cristalizado de criminalização da pobreza, como foi dito por um detento aqui naquele vídeo, teriam que ser punidos não apenas com a lei, mas com a tortura, a privação de assistência jurídica, com a morte. E tudo torna-se tão absurdamente natural que cai no esquecimento coletivo. Um certo mundo entre realidade e fantasia, não falta muito a se caracterizar como algo delirante. É a história oficial que sempre afirma que não houve nada, reproduzida pelas forças midiáticas, se sobrepondo e soterrando os acontecimentos. Bem, para se opor a tudo isso, temos que parar de legitimar essas práticas através do grande recurso que é a nossa indignação. Todas as ações de resistência micropolítica vão se constituir numa constante colocação em análise e denúncia das formas de autoritarismo, das formas de arrogância, torná-las públicas, expandir nossas falas e testemunhos é a política. De uma forma bem ampla, os movimentos de rede são movimentos muito importantes. Eu acabei de participar de um trabalho organizado pelo Conselho Federal de Psicologia e OAB, de inspeção a unidades psiquiátricas. Essa visitação foi feita no mesmo dia, uma visitação surpresa, foi feita no mesmo dia em 16 estados do Brasil.
E depois nós apresentamos um relatório final com todas as denúncias de violações de direitos humanos que nós encontramos nessas unidades psiquiátricas. Esse trabalho teve maior repercussão, a mídia não para de procurar o Conselho Federal, os regionais. No Rio de Janeiro, foi o Grupo Tortura Nunca Mais que fez esse trabalho em parceria com a OAB. Ou seja, é um trabalho de rede, um trabalho que tem ruído, que faz ruído. Como dizia René Loreau, é preciso fazer escândalo. Escândalo no sentido do barulho. Então, o trabalho de rede realmente tem uma repercussão muito interessante. Publicizar outros movimentos de resistência também é fundamental. Resistências transformam, produzem outras realidades, outras percepções, outros modos de vida. Resistências essas que não são meramente reativas, estar contra alguma coisa, mas afirmativas, repletas de positividade. Por exemplo, a afirmação da solidariedade. Como afirma a nossa companheira Cecília Coimbra, em seu artigo Apesar do Fascismo Social, ainda as utopias em marcha, ela diz, entretanto, apesar das armadilhas e engodos, muitas existências e vidas têm sido reinventadas em algumas dessas lutas cotidianas de resistência. Da mesma forma, seus espaços, embora em nosso século cada vez mais se fortaleçam a desqualificação e as tentativas de esvaziamento e desaparecimento desses territórios de resistência. Apesar disso, os espaços públicos têm sido constantemente reinvadidos, repossuídos, reinventados por aqueles que tentam fazer o jogo da vida. São ainda lugares que subitamente são ocupados e tomados por manifestações que a muitos de nós causam surpresa e as elites ameaçam. Apesar do poderio dos dominantes, dos engodos, das astúcias, dos diferentes equipamentos sociais que funcionam, na maioria das vezes, para menorizar, despotencializar, silenciar e ignorar as lutas de resistência, estas continuam teimosamente sendo criadas e inventadas. A vida, incessantemente, não para de brotar, de explodir. Vida que ameaça muitos, daí as constantes e tenazes tentativas de discipliná-la, dominá-la, enquadrá-la e exterminá-la, se necessário for. Concluindo, gostaria de lembrar que só, a nosso ver, a vontade política e a pressão social é que podem mudar os fatos. A nós, psicólogos, cabe uma parte fundamental nessa história, que é compor as forças de resistência às práticas de violência. Pensar, portanto, dessa forma trará efeitos para nossas práticas de psicólogos ou enquanto psicólogos, de especialistas a interventores, agenciadores. Essa proposta é, sem dúvida, um compromisso político que aposta na criação e na mudança em formas diversas de existência, de sociabilidade. Trata-se aqui de afirmar as potências, as diferenças, as multiplicidades e possibilidades finitas e ilimitadas do homem, da sociedade, da sociologia e da psicologia e da política. A aposta é na produção de verdades sempre provisórias, temporais e temporárias, nas paixões alegres, num mundo onde caibam muito outros mundos. Referimos-nos aqui à utopia, mas às utopias ativas, onde tudo está se fazendo, onde tudo pode ser. Obrigada. Agradeço as palavras da colega e passo a palavra para o professor Fábio Alves dos Santos, advogado, professor da PUC-MG. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer da minha alegria imensa de
de ver esta iniciativa do CONEP, do Conselho Regional de Psicologia, e, sobretudo, de ver que um tema desse atrai tantos participantes. Isso, para mim, é encantador. Em 1996, eu sou da Pastoral Carcerária, e nós estávamos reunidos discutindo a campanha da Fraternidade de 1997, que a Igreja Católica lançaria no Brasil, sobre a questão prisional, né? E nós pensávamos que seria um fracasso. E foi uma das campanhas que mais ocupou espaço na mídia e de melhores resultados. Aqui em Minas Gerais nós tivemos, como consequência dessa campanha, uma CPI carcerária que é uma das poucas CPIs que teve resultados, não terminou em pizza, não é? E então isso me encanta, eu fico tão feliz de estar aqui, mas mais feliz ainda de ouvir assim manifestações tão belas, que dispensaria totalmente a minha fala, mas como me convidaram e eu fiquei de castigo aqui um tempão, aí eu vou também castigar vocês. Veja, o que eu penso da questão prisional, nós estamos aqui diante de uma desembargadora que é uma das pessoas que mais tem contribuído na busca da humanização do cumprimento da pena em Minas Gerais e que está no Brasil. E tem assim lutado contra tudo e contra todos. Por quê? Porque, como disse a doutora Beatriz, o horizonte ético da sociedade, da humanidade, é um horizonte ético apodrecido. Se nós temos um mundo onde 2/3 da humanidade vive em condições sub-humanas, é porque a humanidade se organizou não em bases éticas, mas na violação profunda dos princípios éticos, que é a construção de uma casa onde todos possam viver como homens e mulheres em dignidade. E nossa sociedade, ela se organizou no Brasil, tendo por horizonte essa mesma organização de sociedade que produz miséria e que pune a pobreza. Dizia um preso aí, quem está preso são os pobres, a punição é da pobreza. Quer dizer, é um horizonte também de classe social. São os miseráveis, os pobres, que estão sendo punidos nas prisões. Ela tem porque ela segrega a pobreza ainda mais. E, como disse tão bem a desembargadora, e que poderia dizer outras coisas mais lindas que ela tanto defende, faliu esse sistema. Agora, por quê? Porque essa perda da sensibilidade ética, ela contaminou a estrutura do Estado, ela contaminou a sociedade, que confortavelmente assiste à degradação humana nas nossas prisões, como se esta situação não lhes dissesse respeito, mas ela contaminou o aparelho de Estado em todas as suas esferas. O policial, quando faz o inquérito policial, não podemos imaginar os horrores que se cometem na apuração do crime pela Polícia Civil, pela Polícia Judiciária e pela Polícia Militar quando prende. Isto é transmitido para o Ministério Público, que burocraticamente recebe o inquérito policial e oferece a denúncia, e burocraticamente pelo juiz, que recebe a denúncia e condena. Quer dizer, o Ministério Público, a polícia e o judiciário também perderam o seu horizonte ético, e por isso contribuem para que as prisões sejam essa casa de horrores, que brutalizam ainda mais os nossos jovens, e os preparam para serem piores ainda na sociedade, sem nenhuma perspectiva de recuperação. Então, nós precisamos batalhar
Acho que uma das propostas, e o Conselho Regional de Psicologia pode ajudar muito, até na perspectiva psicológica, é de um tratamento desta sociedade. Tratamento dos juízes, tratamento dos promotores, tratamento dos policiais. Isto é imprescindível. Caso contrário, eles vão continuar brutalizando. Jovens, eu dizia certa vez no tribunal, eu não sou penalista não, eu sou da pastoral carcerária e sou um militante da pastoral. E minha área é a área do direito civil. Eu trabalho com sem casa, com posse e propriedade. Mas, certa feita, eu tive que ir ao tribunal defender, fazer uma sustentação oral em um habeas corpus em favor de um jovem da minha terra, do Ceará. Família boa, conhecia, moram numa vila e eu conheço bem a família, porque frequento muito essa vila. E eu dizia, ele foi preso, ele cometeu um assalto com outro, mas ele tinha R$4 no bolso, fruto desse assalto. O total do que foi roubado eram R$24. E este menino foi preso, foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, pena mínima. Hoje é um bandidinho de primeira. E eu dizia, vocês vão transformar um jovem que pode evitar em um bandido. Tornou-se. Mesmo assim, uma juíza, não era desembargadora do Tribunal de Alçada, dizia assim, temos que combater a violência. E pô, pena no rapazinho. Quem está precisando de tratamento é essa juíza. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Então, é isto que a nossa sociedade está precisando aprender. Outra coisa, disse o doutor Cláudio Beato, gasta-se muito na prisão e por isso não se quer mudar as prisões. Eu digo sempre, a prisão não dá o resultado, né, imprescindível para a sociedade, mas ela dá lucro. Há muita gente, tem muita gente ganhando dinheiro com as prisões que estão aí e por isso não querem mudar. E por isso não querem mudar. É uma indústria próspera. A Polícia Civil detém 80% dos nossos presos e ela não deve ficar com nenhum preso. E por que a polícia não transfere os presos para o sistema prisional comum, da Subsecretaria de Assuntos Penitenciários? Porque preso dá lucro, tem gente ganhando dinheiro com isso. É caríssimo, gente. Nós pagamos muito caro para perverter os nossos jovens nas prisões. Muito caro. É uma indústria próspera esta. Temos que denunciar isto. O aparelho de Estado é caríssimo. Para sustentar um delegado, para sustentar um promotor, para pagar um juiz, nós gastamos muito dinheiro. Para o quê? Tornar os nossos jovens piores. Isto é uma irracionalidade inaceitável. E os nossos adolescentes que cometem ato infracional, sabe quanto eles estão gastando por mês aqui no estado de Minas Gerais? Mais de R$3.000 por jovem. Mais de R$3.000. Isso é um dado do CEMAC, o Centro Marcelino de Champagnat, que é administrado por pessoas seríssimas, que são os irmãos maristas. Mais de R$3.000. E nas prisões comuns, R$1.800 por preso. Esse dinheiro está chegando lá? De modo algum. E são tão adoecidos esses homens. Sexta-feira eu estive na penitenciária Nelson Hungria, penitenciária de segurança máxima. Eu sempre pensei que ali era o pior jeito de se trabalhar, pois eles estão conseguindo piorar. Sinal de que são muito inteligentes. O que eu achava que era o pior, eles estão conseguindo piorar. Muros, 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 muros. Nós fomos celebrar uma missa, dia do encarcerado, 13 de agosto. Eles pegaram de cada pavilhão alguns e colocaram na sala. Então, tinha os bancos aqui e os bancos aqui. O pessoal da pastoral ficou aqui, os presos aqui. Então, eu disse, gente, isso é uma missa. Vocês vieram para uma missa. Pelo menos aqui, vamos fazer de conta que somos irmãos? E misturei. Foi uma celeuma, porque o chefe de segurança, que é persona de confiança do governo, achou que isso era uma ameaça à segurança do presídio. E nós tínhamos mais guardas ao nosso redor do que presos. Quer dizer, eles são também muito inseguros, né? Eles morrem de medo, é impressionante.
Fizemos, mas misturou, assim mesmo consegui misturar, porque o coronel, diretor da penitenciária, foi um pouco mais forte que o diretor de segurança. E aí, a missa foi uma belezoca. Depois eles foram embora. Mas não sei se atingimos o coração dos presos, e muito menos se atingimos o coração daqueles homens doentes que estão guardando os presos. Não sei. Pois bem, mas, e tem jeito? Eu acho que é possível. E aqui vou encerrando. Há 32 anos, em São José dos Campos, um grupo de cristãos que visitava as prisões começou a dar um tratamento diferenciado para os condenados. Começou a dar um tratamento humanizante, tratando-os com confiança como pessoas. E assumiram, tempos depois, eles assumiram a própria direção do presídio, que era uma cadeia insuportável. E com poucos recursos, mas com muito amor, eles foram apresentando os resultados para a sociedade. Que enquanto na nossa sociedade, de 85% a 95% dos que estão nas prisões saem delas piores e, portanto, para cometerem crimes mais violentos, desta prisão, 92% saíam sem mais delinquir. Era a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC. Este método, eles foram criando um método de tratamento do preso. Este método se expandiu pelo mundo e pelo Brasil. E hoje nós temos em Minas uma experiência vitoriosa em Itaúna, cujos resultados são maravilhosos. Eu, toda vez que vou a Itaúna, eu choro. Impressionante como me sensibiliza. Eu acho que a desembargadora já chorou muitas vezes lá também. Ela é uma das entusiastas da APAC. Porque, graças a Deus, veja, a APAC conseguiu tocar um setor do Estado, que é o Poder Judiciário. Nós temos hoje uma comissão especial no Tribunal de Justiça de humanização da pena. E o principal escopo desta comissão, que é composta de desembargadores aposentados que nada recebem por isso, e para multiplicar as APACs no estado de Minas Gerais. E a desembargadora hoje é, inclusive, do Conselho Superior da Fraternidade Brasileira das APACs. Não é? E vai tocando um juiz, tocando outro, e eles vão se percebendo que o que fazem na condenação é uma grande bobagem. Desumaniza o preso, mas desumaniza o juiz também. Não é? O Ministério Público ainda está a quilômetros de distância disso, infelizmente. Institucionalmente ainda está muito distante. Mas eu acho que é esse exemplo que diz que é possível mudar. É possível mudar. Não é? E como o Dr. Mário Ottoboni, o fundador do método, dizia que é tão interessante que um dos fujões célebres do estado de São Paulo foi colocado na APAC. E ele deu as chaves da prisão para esse fujão. E passou uma semana, e todos os dias, quando o Dr. Mário entrava para ir para o seu gabinete, que ficava no centro lá do regime fechado, ele via sempre o mesmo preso lá. E até que ele se irritou e chamou o rapaz no gabinete e disse: mas como que você não fugiu? Você não é famoso pelas suas fugas? E a única resposta que o rapaz deu foi isso: Dr. Mário, do amor não se foge. Isso transforma. E é isso, por isso que eu digo, a prisão como última ratio deve ser aplicada. Agora, pelo amor de Deus, que essa ratio tenha um mínimo de racionalidade para humanizar, para transformar, para tocar os corações do homem. E evidentemente que lutar só pela humanização da prisão não é possível, como a doutora Beatriz tão bem mostrou. Precisamos pensar uma sociedade diferente, uma sociedade cristã, fraterna, justa, sobretudo justa. Onde não há justiça, não há paz. E na injustiça em que o Brasil está mergulhado, nós nunca teremos paz, embora possamos multiplicar as prisões. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou abrir a palavra, né, para as pessoas
uns 10 minutos, 15 minutos, depois nós teremos um coquetel, tá? Tem uma pergunta aqui dirigida à doutora Jane. Uma outra também. Eu não sei de quem são essas perguntas, mas a letrinha é feminina. Deve ser de alguma moça aqui presente. As duas perguntas, na realidade, elas repetem de maneira diferente o mesmo questionamento. É se o Tribunal de Justiça tem projeto em relação à criança e ao adolescente. Primeiro, eu queria dizer para vocês que nós temos uma mente muito errada de pensar que a criminalidade infantil é muito grande. Na Grande São Paulo, a Folha de São Paulo publicou recentemente que dos crimes ocorridos não tem 2% de envolvimento de menor. Mas esses menores que hoje ainda não se envolvem nos crimes, eles estão nas esquinas, pela noite afora, e serão aqueles que amanhã estarão na situação dos nossos presos. Basta que eles completem 18 anos, eles já são conhecidos da polícia, imediatamente eles são presos, imediatamente eles vão pagar, não só pelos crimes cometidos depois que se tornam imputáveis, quer dizer, capazes de responder perante a justiça, mas também pelo que eles praticaram quando eram crianças, quando eles deveriam ser assistidos. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e como eu falei para os senhores, eu tinha pouco tempo, eu gostaria de ter falado, era 2 horas, porque eu acho que isso é tão empolgante que eu queria falar 2 horas, mas me deram pouco tempo. Ele tem 3 projetos, o Juizado de Conciliação, tem a APAC, que é esse projeto de Associação de Proteção aos Condenados, em que o preso, que normalmente para o Estado fica em R$ 1.800, na APAC fica por R$ 300, não há reincidência, sai de lá empregado, não tem polícia, porque os próprios presos tomam conta da cadeia e dá tudo certinho. Mas isso vocês vão ter uma palestra aqui com o desembargador Joaquim Alves, que vai explicar tudo. E a partir de uns 2 anos atrás, um juiz que eu reputo um dos melhores juízes da magistratura mineira, o doutor Sérgio Maia, juiz de perdões, ele criou lá um projeto, chama Projeto Vida Nova, que ele mexe com adolescentes e com crianças, não só preventivamente, mas depois que eles também praticaram atos infracionais, porque menor não pratica crime. E esse projeto, que foi exaltado por todos os que os conheceram, e que lá não existe nem mais praticamente nenhum processo contra menor, está sendo encampado pelo tribunal. Parece que eu vou ser, mais uma vez, o tribunal vai depositar confiança na minha pessoa e eu vou chefiar esse projeto com a ajuda de uma psicóloga, por enquanto, uma psicóloga e uma assistente social, e nós vamos trabalhar exatamente com crianças e adolescentes, para impedir que eles se tornem de crianças infratoras e criminosos e que acabem na cadeia como aqueles que os senhores viram, repito, viram numa cadeia suavizada. Porque aquilo lá não é o depósito de preso da Lagoinha, nem é a furtos e roubo. A furtos e roubo, depósito de preso da Lagoinha é uma coisa horrorosa. Os presos lutam para ir para aquela maravilha que vocês viram aqui no vídeo. Né? Então, o tribunal tem realmente esse projeto. Estava faltando, mas nós já estamos dando início a esse projeto, que vai se chamar CRIAR. E ele vai lidar exatamente em todo o Estado, com a formação de associação de proteção a menores, fazendo possível para essas crianças não ficarem rotuladas como criança do projeto CRIAR, nem como projeto Rede Vida Nova, mas nós vamos exatamente atuar prevenindo a criminalidade, ensinando a criança o caminho que ela deve andar, para que, quando cresça, dele não se desvie. Bom, tem uma pergunta aqui para todos da mesa. Algum de vocês já trabalharam dentro do sistema penitenciário? Já participaram de rebelião, reféns? Existe algum conselho que ajude os profissionais da psicologia que atuam dentro do sistema prisional? Olha, nós que somos juízes garantistas, entendemos que um dos modos da gente evitar a criminalidade é exatamente a desvitimização, ensinar a pessoa a não se transformar em vítima.
As psicólogas, elas têm sido de grande valia em todas as rebeliões, principalmente em Minas Gerais, né? Mas é um trabalho de risco, como um trabalho de risco também é ser juiz, é ser promotora, é ser policial. Eu não tenho um conselho para dar. Sabe? Realmente eu não tenho um conselho para dar. Porque, na verdade, o único meio de evitar isso é respeitar os direitos daqueles que estão lá dentro. Eu fiquei muito feliz agora, quando eu fui à APAC, que um grupo de presos de uma penitenciária de Minas Gerais me pediu que eu fosse visitá-los. Porque diz que lá os católicos rezam o terço para mim. Os espíritas fazem preces e os protestantes fazem culto. Isso porque, não que eu deixe de condená-los, mas porque eu os respeito. Então, eu acho que se os senhores os respeitarem seus direitos, os senhores talvez consigam se livrar. Eu gostaria também de dizer, porque está perguntando se existe algum conselho que ajude os profissionais da psicologia que atuam dentro do sistema prisional. Ora, o Conselho de Psicologia é um conselho responsável pelo exercício e a prática dos profissionais. Nós estamos no Conselho trabalhando, abertos aos colegas que nos procurarem, para conversar, para trocar experiências, para ver o que nós podemos fazer conjuntamente, né? O conselho que tem o conselho, nesse caso específico aqui. Temos mais duas perguntas, uma para a doutora Jane. Excelente assistência jurídica significa uma defensoria pública forte, estruturada e com defensores suficientes e preparados? Júnia Roman Carvalho, defensora pública, membro do Conselho da Comunidade de Belo Horizonte. Eu tenho grande respeito pela defensoria pública. Minas Gerais tem ótimos defensores, mas, infelizmente, são poucos, muito poucos. Eu confio muito nos jovens, nos departamentos de assistência judiciária das faculdades. Porque a característica da juventude é que vocês agem. E nós precisamos de pessoas que realmente ajam, idealistas. Mas eu tenho fé que agora nós vamos ter uma mudança na defensoria pública, com maior número de defensores, melhor salário, mais disponibilidade. Eu creio que uma assistência jurídica é permanentemente um advogado idealista, comprometido com o seu trabalho, realmente trabalhando dentro da penitenciária e ouvindo os presos e as suas reclamações. Eu sou de um serviço de assistência judiciária da PUC e acho que, quer dizer, poderia até lutar para que a defensoria fosse fraca, porque nós ficaríamos fortes. Mas eu acho que é uma iniquidade o que ocorre hoje em Minas em relação à defensoria pública. Sem estrutura, sem as mínimas condições de trabalho, pouquíssimos defensores, porque, como são muito mal pagos, os defensores fazem concurso para juízes, promotores, é como se fosse um trampolim para outras carreiras estatais. Então, eu acho que a doutora Júnia, a pergunta dela é absolutamente pertinente, porque uma boa defensoria é ótimo para a sociedade. Ótimo para a sociedade. Só que o Estado de Minas Gerais tem sido absolutamente iníquo no tratamento da defensoria e dos defensores. Tem uma pergunta aqui: de que forma nós, universitários, podemos contribuir com a reformulação de conceitos, com a efetivação desses projetos? Nós trabalhamos lá na PUC com jovens, eu trabalho só com jovens. Quer dizer, e muitos, como disse a desembargadora, assim, se empolgam mesmo com esse trabalho. Por exemplo, na assistência aos condenados no que diz respeito aqui nas prisões de Belo Horizonte, aqueles condenados que têm assistência da defensoria, mas sempre aquém das possibilidades. Então, a gente contribui com pedidos de benefícios para os condenados, né? Isso ajuda tanto os meninos, os jovens. Também temos trabalho com voluntários na APAC, né?
Por exemplo, nós estamos agora construindo uma PAC em Santa Luzia, um prédio, uma arquitetura diferente e com voluntários. Nós estamos nos reunindo todo mês, uma vez por mês, reunimos o grupo de voluntários para preparar-nos para recebermos a PAC em Santa Luzia quando ela foi inaugurada. Quer dizer, tem 1000 modalidades dos jovens se integrarem na generosidade própria dos jovens para o serviço dos homens, não só dos presos, mas de qualquer pessoa. Bem, nós sugerimos aqui que houvesse uma participação maciça, massiva, né, e coletiva, né, das pessoas, do ponto de vista de uma participação social mais presente, né, nessas lutas. Então, nesse sentido, quer dizer, a contribuição, seja de quem for, dos universitários ou de outros, não pensando aqui numa contribuição específica em relação a um determinado projeto, seria o exercício da prática política. Sem o exercício da prática política, sem a militância, sem a pressão social, nada muda. Não vamos nos enganar. Então, essa participação é fundamental para que todos nós possamos, inclusive, tentar interferir, e isso é pretensioso, interferir na mudança de mentalidades, no modo de pensar, para poder pressionar as autoridades. É essa a ideia, no sentido da militância, que é, por outro lado, muito prazerosa. Muito obrigada. Ainda alguma pergunta, gente? Então, pode vir. Licença, vim pagar o mico do ano, né? Eu sou da FUMEC, faço psicologia. Eu queria saber, apesar do assunto ser interessante, eu não sei se eu vou conseguir formular bem a pergunta, né? Mas eu acho interessante o tema que está sendo proposto aqui. Mas eu fico pensando assim, que quando a gente propõe humanizar os presídios, eu penso que esse presídio não nasceu em Marte, mas ele nasceu no planeta Terra, na nossa sociedade. E se ele é desumano, é porque a sociedade o quis assim. Quando um criminoso, um marginal nos atinge, eu penso que a gente não quer o amor dele, e não quer que ele seja reinserido na sociedade. Mas a gente quer a punição dele, quer que ele sofra. E acho que o presídio que é proposto e é construído, ele está visando justamente essa punição. E como eu faço parte da sociedade, eu me deparo com essa questão, que muitas vezes eu desejo isso e penso que a gente não pode ser hipócrita aqui, que muitas vezes nós também desejamos isso. Então, a gente entra num verdadeiro paradoxo. Por quê? Porque a gente quer propor uma mudança que não é só jurídica, mas é uma mudança também social, cultural, e chega a ser uma mudança também de humanização. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria falar, mas é mais ou menos isso. Como é que vocês lidam com isso? Adorei essa sua fala. Eu acho que a gente tem que problematizar isso, sim, a questão da humanidade em nós. Não me refiro ao humanismo, né? Eu me refiro à experiência da humanidade no outro, quer dizer, a vivência e da dor do outro e da intenção do outro e do desejo do outro como algo nosso. Quer dizer, então, essa perspectiva significa uma mudança de modo de pensar, de modo de agir, de modo de compreender o mundo, de modo de conceber e de olhar as coisas como elas são e as práticas como elas são. Agora, eu queria lembrar só, óbvio, claro, que nós não podemos esperar o mundo ficar melhor, né? E nós temos que pressionar as autoridades, porque as nossas instituições, elas são pagas com nossos impostos. As autoridades têm a obrigação de não transformar as instituições em escola de crime.
instituições não podem ser corruptas, e eu acho que isso nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar que se cumpra a lei, ou seja, que se preserve os direitos, no caso, nós estamos falando do sistema prisional, dos encarcerados, dos presos. Isso nós temos que exigir já, não esperar mudança de mentalidade, não. Agora, sem dúvida nenhuma, uma grande pressão só se fará, a meu ver, quando as pessoas conseguirem rever essa posição mais passiva, que, como nós tentamos introduzir aqui, quando falamos, não é questão de culpabilizar ninguém, isso é produzido, isso é uma produção de subjetividade. O fato de a gente se tornar passivo, ou às vezes reproduzir uma fala de violência, ou dizer bandido bom é bandido morto, como dizem alguns lá no Rio, né? Aqui também. Então, quando nós dizemos isso, é porque você já ouviu muitas vezes. Isso é uma produção de naturalização tremenda, né? E que tem que ser questionada. Isso é experimentar a humanidade em nós. Eu achei que ela foi tão verdadeira, porque também meu coração pensa assim. Percebe? Mas, porque pensa assim, porque eu sei do que sou capaz. Então, quem sou eu para julgar os meninos que estão na prisão, se eu sei do que sou capaz? Então, e eu sei que eu só posso me transformar com um projeto de amor. Só o amor vai transformar e construir uma sociedade diferente. Essa palavra amor, eu traduzo hoje pela palavra que a doutora Beatriz falou, a solidariedade. É a solidariedade que vai construir um mundo diferente. E nós temos que começar também na prisão, para construir esse mundo diferente. E vai ser tão bom para todos nós. Eu realmente fiquei impressionada com a sua sinceridade. Eu acho que você é capaz de mudar a sua cabeça e conseguir chegar a esse amor que a gente vem sentindo realmente pelos condenados. Isso que você disse é o que toda a sociedade pensa, e o que eu falei aqui. Para muitos, a finalidade da pena é meramente punitiva. Eu acho que para aqueles que a pena é meramente punitiva, eu acho até que seria melhor a pena de morte. Eu preferiria. Porque aí, se é só punir e a cadeia não recupera ninguém, é melhor matar todo mundo. Mata todos que tem lá dentro, fica mais barato, não precisa gastar R$1.800 por mês com preso, não precisa nada disso. Mas é aquela história de que qualquer pessoa conserva dentro dela a dignidade humana. Eu já ouvi de algumas pessoas assim, psicopatas não conseguem mudar, sociopatas não mudam, isso, aquilo, só os psicopatas que a gente pode fazer um tratamento. Mas eu acredito que não. Eu até já teve uma época que eu me deixei me influenciar por essas coisas. Hoje eu penso que não. Eu acho que todo homem conserva nele a dignidade, e ele é capaz de resgatar dentro dele essa dignidade. E o projeto APAC, que os senhores vão conhecer aqui, os senhores vão ver. Homens terríveis. Não são ladrões bonzinhos, Robin Hoods da vida, não. São homens terríveis, que mataram, que têm 200 anos de condenação, que têm 150 anos de condenação, e que são hoje homens aptos a viver conosco, e talvez até melhores do que nós, né? Nós, homens, não podemos julgar os outros homens. Até os juízes, quando julgam, eles não julgam os homens. Nós julgamos os atos praticados pelos homens. Punimos os atos, mas o homem não. Nós não sabemos o que leva o homem. Por pior que seja o crime, tem sempre uma motivação envolvida naquele crime. Nós não sabemos o que levou aquele homem a cometer o crime. Então, eu acho que se a gente pensar assim, eu vi lá agora em Itaúna, o doutor também viu, o doutor Fábio, uma pessoa que foi lá, ela teve seu filho, um latrocínio lá, foi morto e tudo, ela foi lá oferecer o perdão à pessoa que matou o filho. Quer dizer, a solidariedade humana foi tão grande, e eu acho que ela também compreendeu que nós só poderemos viver em segurança se nós recuperarmos aqueles homens que estão lá dentro. Amanhã, aqueles mesmos homens que estão lá dentro, presos, encarcerados, vivendo como animais, quando eles saírem amanhã, eles vão nos pegar nas esquinas da vida. E muito pior do que antes. Então, ainda que seja por egoísmo,
Nós temos de pensar na recuperação do homem lá dentro da sociedade, para que nós, os bonzinhos aqui, possamos continuar a viver em paz e segurança. Nem que seja por egoísmo. Mas o que você falou é o que, pelo menos, 99,999% da sociedade pensa. Lugar de criminoso é na cadeia. Eu, que sou boazinho, eu tenho de ficar aqui fora e bem preservado. É isso mesmo. Nós vamos finalizar com a pergunta da colega, né? Devido ao adiantado da hora, as pessoas podem mandar e-mail para o conselho, a gente... Ele quer expor uma ideia, eu acho que sim. Ah, pois não. Boa noite a todos. Desculpa. Aqui, eu acho que isso aqui que está sendo debatido é muito revelante, muito importante para não só nós, mas gerações futuras, porque nós estamos criando pessoas totalmente agressivas, violentas dentro dos presídios. Eu mesmo fui vítima da violência que acontece dentro dos presídios e eu saí dentro daquele lugar, dentro daquele buraco, totalmente revoltado com a sociedade, totalmente brutalizado. Eu tive que fazer tratamentos psicológicos aqui fora, e psiquiátrico até, porque aquele lugar me transformou em bandido. Eu entrei como tráfico de droga, não era traficante, mas por usar drogas, eu adentrei e fiquei 2 anos e 6 meses preso, e quando eu saí, eu estava agredindo minha família, as pessoas próximas de mim, não sabia o que estava acontecendo comigo, porque aquele lugar me transformou em bandido que estava disposto a matar, a roubar, a fazer o que quisesse, entendeu? Aquele lugar lá é realmente tremendo, ele destrói o ser humano. Eu sou um estudante de filosofia, mas ainda não entrei na faculdade, mas estudo filosofia e eu sou autodidata, eu tenho muito conhecimento da filosofia, desde Sócrates até aqui Nietzsche e Sartre, etc. Mas eu vou falar para vocês, lá dentro há um buraco muito grande para o ser humano e ele destrói a integridade humana e transforma a gente em bicho. Para vocês que são psicólogos, eu não sou nada, eu sou só um ex-presidiário. Vocês têm que levar em consideração essa coisa, tem que ser estudada com muito afinco, com muito cuidado, e tem que ter um potencial, vamos dizer, tem que ter uma visão bem científica da coisa. Não adianta falar do que não sabe, do que não conhece. É preciso conhecer profundamente para saber, porque nós estamos criando bandidos terríveis, que eles vão sair aí. E vocês, nós, a sociedade, estamos criando, e eles vão comer nós mesmos, porque nós estamos criando ele. Prende o cachorro e depois solta ele para você ver, ele morde todo mundo. E é isso que acontece. O ser humano é uma besta. Quando ele perde o raciocínio, ele é uma besta. Isso aí, Platão fala isso. Então, o que acontece? O que a gente tem que fazer é tratar essa questão com muito cuidado mesmo, para que nós melhoramos a sociedade onde virão filhos e netos, e a humanidade vai viver aqui na Terra. Não vai acabar agora, mas é preciso ter muito cuidado, senão acaba daqui uns 100 anos no máximo, porque do jeito que a coisa vai, eu vi isso acontecer, eu presenciei vários assassinatos terríveis dentro de cadeia. Então, é preciso cuidar disso, realmente. Eu agradeço aí a oportunidade de falar, é uma experiência que eu vivi e eu estou expondo para vocês agora. Obrigado. Agradeço o depoimento, a colocação do colega, e agradeço a outra colega que abriu mão da sua fala, mas amanhã nós teremos oportunidade de continuar o debate. E encerramos por hoje. Amanhã aguardamos todo mundo pela manhã aqui para prosseguirmos nas nossas discussões,
nas nossas propostas, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Amanhã às 8 horas, tá bom? Nós começaremos.